Fala aí, pessoal. Hoje nós estamos entrando no 10º dia. Parabéns, quero lhe parabenizar. Você é um vencedor. Já estamos cumprindo 25% do devocional de 40 dias de uma vida com propósito. E olha o que diz o versículo inicial: entregue-se completamente a Deus a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13. Então, entregar-se a Deus significa render-se. E a palavra render no nosso meio, ela não é muito popular, né? Ela é como se fosse admitir a derrota. O lutador de jiu-jitsu que se rende, ele admitiu que não consegue mais vencer, que ele foi vencido. O policial prende alguém e ele rende a pessoa. Na Bíblia, a palavra rendição, ela não tem o mesmo significado. Então abra o seu coração para que você venha realmente entender o que é render-se a Deus. Ela é a essência da adoração a Deus. E nós nos entregamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu Jesus. E nos primeiros capítulos de Romanos, até o 11º capítulo, Paulo fala sobre o amor, a graça. Depois disso, ele começa a nos exortar, a nos entregar inteiramente a Deus em nossa adoração. E Romanos 12 diz assim: meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A palavra-chave é oferecer. Assim como Jesus se ofereceu totalmente, Deus não quer que a gente nos ofereça 95%. Ele quer o todo. Oferecer é você dar tudo a Deus, assim como Jesus deu tudo. Se Jesus tivesse ido até o momento da cruz e não tivesse entregado no final, como ele entregou: Pai, eu te entrego, não teria valido. Porque seria 99,9%. É como você está fazendo um download e do nada ele corrompe a 99,9%. Você não tem o arquivo. Então você tem que entregar 100% da sua vida a Deus. E existem 3 barreiras que impedem a nossa rendição a Deus: o medo, o orgulho e a confusão. O medo, você pode confiar em Deus. Quanto mais você entende que Deus te ama, mais fácil fica de você se entregar a Ele. A maior expressão desse amor é o sacrifício de Jesus na cruz. E Deus prova o amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso diz em Romanos 5:8. Quando nós nos entregamos a Deus, nós descobrimos que Ele não é um tirano, mas sim que Ele é o nosso Salvador. A verdadeira confiança em Cristo é você entregar a sua vida a Ele. E Ele deu a dele por você antes de você ter entregado. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Isso é incrível. O que Ele te dará você sendo filho? Você tem que ter esse discernimento, porque quando você aceita Jesus, você torna-se filho de Deus. A sua posição muda de pecador para filho. Então, você pode confiar em Deus, sim. E o segundo é o orgulho. É admitir as nossas limitações. Sabe que o orgulho, ele foi o princípio do primeiro pecado. Quando Satanás se voltou contra Deus. E olha o que a W. Tozer diz: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando, progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus. E quando nós tentamos ser Deus, nós pegamos e assumimos o princípio da queda de Satanás. Exatamente esse princípio. Ele quis ser igual a Deus. Você tem que se render e admitir as suas fraquezas e as suas limitações. Sabe? Eu lidero há um bom tempo já e sempre tive o desejo de liderar. E em um jejum, eu até contei isso como testemunho esses dias. Em um jejum nosso, na presença, o nome desse jejum que a gente fez, foram 21 dias na presença do Senhor. Nós lemos cantares, né? E Deus mostrou o quão eu preciso dele. O quão eu tenho a necessidade. Porque eu me achava um ótimo líder. E achava que a culpa sempre era dos outros. Mas eu quero dizer para você, dentro do entendimento, você precisa de Deus. E você só precisa reconhecer que você precisa. Bom, a confusão. O que é o significado da rendição? Com certeza não é a passividade. E nem uma desculpa para você ficar ocioso. Na realidade, é o oposto. É uma entrega total. É sacrificar-se para Deus. E não é para covardes. Não é para qualquer um. É para pessoas que realmente elas entenderam o chamado delas. Você terá que suprimir a sua própria personalidade, suas emoções, porque a emoção acaba gritando muitas vezes no meio da nossa dificuldade, no meio das provas. E você acaba tomando de volta
o governo da sua vida. E isso não é render-se. Porque se você chama o Senhor de Senhor, você faz tudo o que Ele manda, se Ele é o seu Senhor. Existe um detalhe na rendição. Quanto mais você permite Deus assumir o controle da sua vida, mais autêntico você se torna. E um dos aspectos da rendição total é você confiar plenamente no que Deus vai fazer sobre a sua vida. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber o que ia acontecer e se ele o livraria. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado para Deus. Maria esperou um milagre sem saber como seria possível. José confiou no propósito de Deus sem saber por que a circunstância se desenvolveu daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. A maior ato de rendição de Jesus foi no Getsêmani. Ele disse: seja feita a sua vontade acima da minha. Ele chegou a suar sangue por causa que ele se sentiu opresso com aquela situação. Mas mesmo assim, ele não cedeu às emoções. Ele colocou a emoção, ele colocou o propósito acima do próprio desejo dele. E existe uma bênção quando você se rende ao Senhor. Você recebe paz e liberdade. Parece o contrário, né? Parece que você se sente opresso quando você se rende. Mas eu quero dizer para você, existe uma bênção quando você se rende ao Senhor. Você será usado pelo Rei dos Reis. Maria fez essa escolha. Ela escolheu se render ao que o Senhor tinha para ela mesmo sem entender. E se você não se render a Cristo, vai acabar se rendendo ao caos, à destruição. Porque não existe além de duas escolhas. Existe Jesus e o restante das coisas. E render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. É a única maneira de você viver bem. Então, fica mais fácil quando você sabe o que vai acontecer. Porque você está se rendendo a alguém que deu a sua própria vida por você. Você não está se rendendo a alguém que vai te frustrar. Você está se rendendo ao Salvador. Ele veio nessa terra por um motivo, para nos salvar, para nos amar. Ele nos amou primeiro. E se você fizer isso, ou se eu fizer isso, nós seremos igual Paulo. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4,13. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio daquele que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na dependência de Cristo. E existe um momento de rendição, que é onde o ápice de você se render a Deus, e também existe o ato de estar em rendição durante a sua vida. Existe um grande pregador americano, Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. E ele conta a história que mais de 200 milhões de pessoas se converteram através da vida dele. E foi perguntado a ele, por que você teve um ministério tão grande? E ele disse assim, eu fiz um contrato com Deus, aonde eu escrevi que eu seria seu escravo. Ele se colocou à disposição e disse ao Senhor que poderia ser usado. E Deus o usou. Você já fez um contrato com Deus? E agora? O tema de hoje, a essência da adoração é rendição. Versículo do dia. Entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. E a pergunta para nós meditarmos. Em que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Um ótimo dia. Que o Senhor te favoreça em tudo, trazendo a revelação no pleno conhecimento de Jesus. Jesus realmente se manifeste na sua vida e você o conheça. Um abraço. Deus abençoe.